Vocês já devem ter ouvido falar, não é possível, né? Pessoas que, navio que desapareceu, avião que desapareceu, e pessoas desaparecem também. As famílias ficam desesperadas, muitas vezes achando que foram sequestradas ou mortas, ou o que aconteceu com o meu familiar, onde é que ele está, né? E muitas delas não têm a ideia de que, não estou dizendo que isso aconteceu com todos, gente, tá? É óbvio que nós estamos em planeta Terra, a violência urbana é muito grande, né? A ocultação de pessoas desencarnadas não é uma novidade, não é? Não é, principalmente na época da ditadura, principalmente o bandido, né? Se ele puder ocultar o cadáver, é porque existe uma lei que diz que se não existe o corpo desencarnado, não existe o cadáver, não tem como essa pessoa ser julgada por homicídio. Uma lei estranha, mas enfim. E, em função disso, né, a ocultação de pessoas desencarnadas não é incomum em nosso planeta, né? No mundo inteiro, não é só num país. Então, existe mesmo, existem pessoas também que fizeram tantas modificações na sua vida que resolveram morar em outro país, não é? Resolveram dar um chá de sumiço mesmo, existe também isso, mas eu tenho certeza, e compartilho aqui, olhando para você, que existem pessoas também que desapareceram por entrar no vórtice do tempo. E eu quero começar um relato de um homem, assim, 50 anos, um homem maduro, ele está com essa idade, assim, no plano espiritual. E ele me contou a experiência dele. Ele morava num país, na América do Sul, e ele sempre fazia caminhadas, né? Ele gostava muito de ir a Machu Picchu, ele gostava muito de fazer essas pesquisas, sabe? Sobre os maias, sobre os astecas, sobre o povo primevo. Esteve também no Brasil pesquisando sobre os tupinambás, os pataxós. Enfim, ele tinha esse movimento, né? E, num país da América do Sul, num momento desse, ele narra que ele tomou um vinho, não é? E depois o amigo o convidou, vamos tomar um conhaque. E ele disse que sentiu vontade de não tomar, mas tomou o conhaque, mas que ele sentiu que ele fez a lua. Não é que eu fiquei bêbado, mas eu fiquei com minha consciência alterada. Eu fiquei e nós fomos dormir. No dia seguinte, eu acordei, mas eu não estava, eu estava me sentindo assim, de alguma forma fragilizado. E eu, como tinha as pesquisas para fazer, ele que bebeu mais do que eu não saiu, e aí eu tive que ir mesmo, só se ele não vai, mesmo eu não estando 100% aqui, eu tenho que ir. E ele disse que foi caminhando, não é? Que ele estava caminhando, né, numa montanha, numa trilha de uma montanha, e que de repente ele chegou numa cidade cheia de pirâmides, e ele ficou olhando e tomou muito susto, porque nos estudos dele aquilo não estava ali. E ele foi andando, ele começou a sentir muito calor, ele estava no frio, né? Então ele estava cheio de casacos e tal, e de repente ele começou a sentir calor, ele estranhou, fez, mas como que mudou o tempo assim do frio, né? Do inverno para o verão, como está acontecendo? E ele continuou andando, eles que de repente ele começou a ver pessoas passando, né, andando em cavalos imensos, andando em animais que no primeiro momento ele não reconheceu o que era, né, precisou de um tempo para reconhecer. E ele disse que ele ficou assim, e disse, mas aonde eu estou? Ele se dirigiu, quando viu umas pessoas,
uma abertura, tipo um portal, uma porta, um portão, fizeram uma coisa assim de pedra, e eu olhei, vi que tinha pessoas ali, entrei e comecei, falei inglês, não é? As pessoas ficaram olhando para mim, e elas falavam, e eu não entendi o que elas estavam falando, e as vestimentas que elas estavam vestidas, né? E eu fui parar ali em uma região do Egito. Eu fiquei olhando para ele, né? E ele fez, eu não dei conta, comecei a andar, não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu já tinha estudado alguma coisa sobre o tempo, sobre vozes do tempo, por ser esse um tema que nós alquimistas, nós espiritualistas, sempre estamos... É um tema que a gente estuda, não é? Mas, enfim... E ele disse, mas ninguém nunca está preparado para uma experiência dessa, né? E ele disse que ele pirou, ele enlouqueceu completamente, ele não deu conta da experiência e ficou ali, né? Vivendo anos e anos. Ele disse que, às vezes, algo nele voltava a uma razão, e ele viu. Então, ele foi para essa região em torno do século XV, século XVI, no século XV e século XVI. Então, ele ficou ali, ele não aprendeu a falar idioma nenhum, ele começou a ser tratado como louco mesmo, como pária, passou a sobreviver de donativos, não é? E ficou ali como andarilho, até o dia que ele desencarnou. Ele fez, quando eu desencarnei, eu me vi fora do corpo. E aí foi que minha cabeça não deu conta mesmo. Não deu conta e eu apaguei completamente e pude ser resgatado pelo meu mentor espiritual que me trouxe para essa colônia. E eu já estou aqui há 40 anos. Eu disse, puxa, eu passei por uma experiência há 30 anos, né? Fiquei pensando em mim. Nossa, se não fosse Baltazar... Ah, meu Deus. E fez, eu estou aqui há 40 anos, hoje estou melhor, é uma experiência muito forte, porque não é só acreditar na vida eterna, né, Lu? Nós que passamos por essa experiência, isso ele me dizendo, nós que passamos por essa experiência, a gente confirma ali, na pele, no corpo, né, de forma muito dolorosa, que eu contei minha experiência para ele, e ele fez, a minha, eu não tinha essa condição de ouvir a voz dos espíritos. Então, para mim, foi uma experiência extremamente dolorosa. Mas, hoje, aqui me recuperando, mesmo tendo enlouquecido, mesmo tendo vivido como eu vivi, não ter aproveitado a experiência, né? Não ter tido equilíbrio emocional suficiente para aproveitar aquela experiência, eu vejo que foi uma rica experiência. Eu tenho certeza da existência das outras dimensões, eu tenho certeza da existência dos espaços paralelos, que muitos estudam, muitos falam, muitos dizem que é possível, e tão poucos, não é? Ter a oportunidade que eu tive. E eu disse a ele, olha, eu vou estar fazendo esse trabalho no planeta Terra. Ele disse, você tem coragem para isso? Eu disse, agora com 62 anos eu tenho, meu irmão. Não precisa ter coragem, não é? Precisa ter consciência, querer subir com a consciência tranquila, que é o que eu quero, e compartilhar. O que eu puder compartilhar com minha família eletromagnética, o que eu puder compartilhar nos meus livros, nos meus cursos, na minha escola online, no IMA. O que eu puder compartilhar com o meu povo, eu vou estar compartilhando, porque eu quero entregar informação. Eu também sei que muitas vezes uma pessoa como eu fala uma coisa, que aí daqui a 100, 200 anos as máquinas confirmam, né? E muitas pessoas vão ler essa minha experiência daqui a um século ou dois, vai dizer, olha, tal, a luz já falava, mas eu acredito que vão ter aqueles que estão encarnados e que já têm uma conexão
maior com maturidade espiritual e vão me dar pelo menos o benefício da dúvida. Eu ouvi o relato dele. Ele já está se encontrando com a família que ele deixou, né? Com a família dele. Alguns da família chegaram antes e procuraram por ele e não localizaram. E, enfim, que ele agora já se encontrou com muitas pessoas da família dele, que é uma coisa assim, muito impressionante. Ele fala que ele ainda sente assim, que ao conversar com outro espírito, né, que ele está no mundo espiritual, ele agora está em perispírito. Quando eu converso com uma pessoa assim, que ela fica olhando para mim, quando eu converso com um irmão aqui no plano espiritual, que eu falo e que eu vejo que ou ele não acredita, eu sinto que existe uma distância tão grande entre mim e ele. Não uma distância que eu seja melhor ou pior, mas é como se eu passei por essa experiência e tem alguma coisa em mim, né, que eu olho para essas pessoas e sinto uma distância e tal. Então, esse foi um relato. Quando, por exemplo, no caso do homem que foi para o Egito, quando ele desencarna, seu perispírito ficaria num plano espiritual referente àquela época ou quando desencarna, sai? Exatamente. Na hora que ele desencarnou, ele foi ser resgatado. É uma colônia espiritual própria para isso, né? Eles acompanham, eles conseguem localizar. A tecnologia no mundo espiritual é uma coisa impressionante. Pessoas que entraram em vórtice do tempo, porque nessa colônia eles conhecem os espaços de vórtice, da vórtice, aonde tem esses canais, né? Esses portais, onde a gente pode acessar outro tempo, outro momento, entendeu? O que eu perguntei a eles mas já teve alguma vez de alguém ser resgatado num tempo futuro? Eles disseram que não. Que todas as experiências das pessoas que foram resgatadas, e eles falam que tem muitas, inclusive, que desencarnam, mas como a gente aqui não acredita nos mentores, né? E a pessoa já passa por um trauma desse, ou vai acreditar 100%, né? Ou vai ter medo de tudo, né? Então, eles disseram o seguinte, que tem muita gente que eles conseguem resgatar, tem pessoas que já reencarnaram, e que eles notam que as pessoas que reencarnaram e que passaram por essas experiências numa encarnação anterior, elas trazem em si um medo muito grande de fazer qualquer caminho diferente. Entendeu? Então, se elas vão, por exemplo, à escola, desde criancinha, se faz um caminho que não sabe onde está, entra num desespero. Eu comecei, depois dessa experiência que eu tive, quando eu estou numa rua assim, que o motorista diz, estou perdido, não sei onde eu estou. E eu digo, cadê o Waze, né? Que agora tem o Waze. Minha internet não está funcionando. Eu sinto o coração disparar, sabe? Não é nada, eu estou olhando para as ruas, eu estou vendo que o tempo é presente, que eu estou no presente, mas dá uma... É mais forte do que a gente, né? Não é mental, não é racional. Então, eu sinto um pouco. E fui informada nessa colônia que pessoas que passaram por isso, quando encarnam desde pequenininha, elas têm medo de se perder, elas não gostam de ir para longe de casa, entendeu? Tem uma coisa assim de um medo do pai não aparecer na escola, da mãe não aparecer. Enfim, trazem, não é? Uma memória perispiritual, um trauma perispiritual muito forte, por ser uma experiência muito forte. Às vezes as pessoas se divorciam, a pessoa entra numa piração, quer matar ou quer morrer, você imagine e parar 3, 4, 5 séculos antes.